Você acha que perdeu o foco porque o algoritmo é viciante. Não é. Você acha que está distraído porque o mundo ficou rápido demais. Também não. O que está acontecendo com você é mais profundo e muito mais difícil de perceber. Você não está ficando menos atento. Você está sendo treinado para não pensar. E o detalhe mais perturbador é este: quanto mais conteúdo inteligente você consome, menos você precisa usar a própria mente. Isso não é uma crítica às redes sociais. É um aviso sobre o tipo de pessoa que elas estão silenciosamente moldando. Se você ficar até o final deste vídeo, vai entender por que a sua dificuldade de concentração não é o problema principal. Ela é apenas o sintoma mais visível de algo muito maior. Eu quero te fazer uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você conseguiu ficar 10 minutos em silêncio, sem pegar o celular? Porque existe um paradoxo estranho acontecendo. Nunca houve tanto conteúdo sobre inteligência, consciência, filosofia, psicologia, produtividade e autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil sustentar um único pensamento até o fim. Nós estamos cercados por informação, mas cada vez mais afastados da própria capacidade de pensar. E o ponto desconfortável não é que as redes sociais nos distraem. Isso seria uma explicação confortável demais. O que está acontecendo é muito mais sutil, muito mais eficaz, e por isso mesmo, muito mais perigoso. Ontem à noite, por exemplo, eu estava sentado na cama, com o celular na mão, abrindo vídeos que prometiam clareza, lucidez, expansão mental, um atrás do outro. Sem perceber, meu polegar se movia quase sem decisão consciente. Em algum momento, eu fechei um vídeo que falava exatamente sobre pensamento crítico, para abrir outro, sobre como melhorar o foco, e depois outro, sobre como vencer a procrastinação. E foi aí que um pensamento incômodo atravessou a minha cabeça. Eu estava consumindo reflexões sobre consciência, sem exercer nenhuma. E isso não é um caso isolado. É um padrão. O problema não começa quando você perde tempo. Ele começa quando você perde profundidade. A mente humana não foi construída para esse tipo de estimulação contínua, fragmentada e intercalada. Ela foi moldada para pausa, para elaboração, para silêncio, para construção lenta de sentido. Só que em menos de 2 décadas, nós aprendemos a tratar qualquer intervalo mental como algo a ser preenchido imediatamente. Se você está na fila, num elevador, quando espera por algo, se fica entediado, desconfortável ou em silêncio, automaticamente usa o celular, fugir da realidade. E ninguém te contou que esse pequeno gesto repetido dezenas de vezes por dia altera, pouco a pouco, a forma como o seu cérebro lida com o esforço cognitivo. Não é coincidência. Empresas de tecnologia investiram bilhões para aprender exatamente como manter você em estado de micro-recompensa constante. Não para te fazer refletir, mas para te manter reagindo, curtindo, salvando, compartilhando, pulando. Você não foi treinado para sustentar uma ideia. Você foi treinado para reconhecer estímulos. E aqui acontece a primeira virada que quase ninguém percebe. O efeito mais profundo das redes sociais não é a distração. É a substituição silenciosa do pensamento pela reação. Kafka escreveu em A Metamorfose sobre um homem que acorda transformado em algo que não escolheu ser, incapaz de explicar o próprio sofrimento. Observado, avaliado e julgado por todos, sem nunca compreender claramente o motivo da própria condenação. O mais perturbador na obra não é a transformação, é a normalização da transformação. Hoje, nós não acordamos como insetos, acordamos como perfis. E aprendemos muito cedo que existir publicamente exige performance. Nietzsche percebeu esse mecanismo muito antes de qualquer algoritmo existir. Quando ele analisou a formação da moral social, especialmente na genealogia da moral, ele mostrou como sociedades inteiras podem construir sistemas de valor não a partir da força, da criação e da expansão da vida, mas a partir do ressentimento, da comparação e da necessidade de controlar aquilo que incomoda. A moral deixa de ser um guia interior e passa a funcionar como um instrumento de vigilância. Agora observe com atenção o funcionamento das redes. Cada opinião é exposta. Cada gesto é interpretado. Cada palavra é recortada. Cada silêncio é suspeito. Você não pensa mais em termos de verdade. Você pensa em termos de risco. Risco de rejeição.
risco de ataque, risco de cancelamento, risco de ser mal interpretado. E pouco a pouco, sem perceber, você começa a negociar o próprio pensamento antes mesmo de formulá-lo. Você passa a perguntar: isso é aceitável? Isso vai gerar conflito? Isso vai me colocar fora do grupo? Esse é o ponto em que o tribunal invisível se instala dentro da sua própria cabeça. Um tribunal kafkiano. Sem rosto, sem regras claras, sem possibilidade de defesa, mas com punições perfeitamente distribuídas por métricas sociais. Curtidas, engajamento, silêncio, bloqueios, exposição. E aqui surge uma segunda virada ainda mais desconfortável. Você não está apenas sendo julgado. Você está aprendendo a se auto-julgar o tempo inteiro. O efeito psicológico disso é devastador para qualquer processo real de individuação. Jung chamou de individuação o caminho pelo qual um ser humano se torna quem realmente é, ao integrar suas contradições, suas sombras, suas projeções e suas tensões internas. Esse processo exige confronto interno, exige fricção, exige tempo, exige dúvida. Mas as redes funcionam exatamente no sentido oposto. Elas organizam você em identidades prontas, em tribos, em narrativas simplificadas, em categorias emocionais estáveis, onde questionar demais vira ameaça, onde discordar vira traição, onde pensar por conta própria vira isolamento. E é aqui que o empobrecimento cognitivo realmente começa. Não porque você deixou de consumir informação, mas porque você deixou de digerir. Um estudo da Microsoft mostrou que o tempo médio de atenção sustentada caiu drasticamente nos últimos anos. Mas o dado mais relevante não é um número, é o comportamento que surge a partir disso. Quando você é exposto a milhares de fragmentos de conteúdo todos os dias, o seu cérebro entra em modo de sobrevivência informacional. Ele não analisa, ele classifica rapidamente, ele reage emocionalmente, ele economiza energia. Você sente antes de compreender. E sentir não é pensar. Sentir é apenas responder a estímulos. Primeiro você perde a capacidade de atenção profunda. Depois você perde a tolerância ao tédio. Depois você perde a disposição para atravessar ideias difíceis. E por fim, você perde o hábito de formular perguntas próprias. É nesse ponto que consumir conteúdo sobre filosofia começa a substituir o exercício da filosofia. Consumir conteúdo sobre psicologia começa a substituir o trabalho psicológico real. Consumir conteúdo sobre consciência começa a substituir qualquer experiência de silêncio. E existe um auto-engano especialmente perigoso nesse processo. Você se sente mais informado, mais atualizado, mais consciente. Mas tente responder, honestamente, o que você consegue explicar com as suas próprias palavras, sem repetir fórmulas, sem citar frases prontas, sem recorrer a narrativas já mastigadas. Conhecimento não é acúmulo, é transformação interna. É síntese. É quando algo que você leu altera a maneira como você interpreta o mundo, e não apenas a maneira como você comenta sobre ele. Nietzsche chamaria esse estado de adaptação permanente ao grupo de espírito de rebanho, não como insulta, mas como diagnóstico. Um modo de existência em que pertencer se torna mais importante do que compreender, em que ser aceito se torna mais urgente do que ser honesto consigo mesmo. E talvez a parte mais perversa de tudo isso seja esta: as redes sociais não te fazem sentir menos inteligente, elas te fazem sentir mais inteligente, sem exigir o esforço correspondente. Você salva conteúdos. Você compartilha ideias complexas. Você comenta sobre temas profundos. Mas raramente permanece tempo suficiente dentro de uma única pergunta para que ela realmente te transforme. Autoconhecimento vira estética. Vulnerabilidade vira performance. Consciência vira marca pessoal. E quando a jornada interior vira conteúdo, ela deixa de ser jornada. Ela se torna interface. Joseph K., em O Processo, de Kafka, nunca descobre exatamente qual foi o seu crime. Ele apenas aprende a se mover dentro de um sistema que o julga permanentemente. Ele se adapta. Ele tenta compreender regras que nunca são explicitadas. E, no final, aceita a própria condenação com uma estranha sensação de culpa. Hoje, você também aprende a se mover dentro de um sistema que não explica suas regras, mas você se adapta muito melhor do que imagina. Você aprende quando falar, Quando calar, como se posicionar,
como se proteger. E, principalmente, aprende a moldar a própria imagem, antes mesmo de escutar a própria consciência. Mas existe uma virada possível. E não, ela não começa com apagar aplicativos, nem com discursos heróicos contra a tecnologia. Ela começa em algo muito mais simples e muito mais difícil. Recuperar o músculo da atenção. Voltar a suportar o silêncio sem anestesia. Voltar a ler textos longos, sem pular. Voltar a sustentar ideias que não oferecem recompensa emocional imediata. Reserve alguns minutos por dia para não produzir nada, não consumir nada, não reagir a nada. Apenas observar o próprio fluxo mental. No início, a mente vai se rebelar, vai buscar estímulo, vai criar urgência, vai inventar tarefas. Isso não é falha, é abstinência cognitiva. Leia devagar. Questione o autor. Discorde. Pare no meio da página. Anote uma pergunta. E não a responda imediatamente com uma busca. Escreva não para publicar, mas para pensar, porque escrever sem audiência expõe aquilo que você realmente entende e aquilo que você apenas repete. Escolha uma única pergunta por semana e a investigue com seriedade, sem atalhos, sem vídeos de 10 minutos prometendo síntese, sem resumos e, sobretudo, pare de terceirizar sua autoridade intelectual. Você não precisa de um mediador permanente entre você e o mundo. Nietzsche chamava isso de tornar-se quem você é, não quem funciona melhor no algoritmo, não quem se encaixa melhor na narrativa dominante, mas quem consegue sustentar a própria consciência, mesmo quando ela não gera aplauso. Se você chegou até aqui, existe algo que precisa ser dito com honestidade. Você acabou de fazer o oposto do que a maioria faz. Você permaneceu. E isso, hoje, já é um gesto raro. A degradação mental não é inevitável. Ela é cumulativa. E a lucidez também. A pergunta que fica não é mais o que as redes fazem com você. É quem você se torna quando decide não entregar sua mente automaticamente a elas. Quando foi a última vez que você teve um pensamento que realmente nasceu em silêncio? Escreva isso, nem que seja só para você. Porque a resistência não começa em discursos públicos. Ela começa no espaço mais esquecido da era digital. Dentro. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que você ainda não tinha conseguido nomear, se inscreve no canal. Não para consumir mais conteúdo, mas para continuar treinando a coisa mais rara da internet hoje. Atenção real. Aqui a proposta não é te manter entretido, é te ajudar a pensar melhor. E se você quiser fortalecer esse tipo de conteúdo, um like e um comentário dizem ao algoritmo que esse tipo de vídeo ainda merece existir. A resistência começa agora.